Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser algo diferente. Hoje vamos falar de uma das personagens mais icónicas da história, o causador da Segunda Guerra Mundial e mais de 5 milhões de mortes. Obviamente estou a falar sobre Adolf Hitler, uma história fascinante que hoje vamos descobrir. Para este vídeo nós temos várias referências, mas as principais é esta, os últimos dias de Adolf Hitler no bunker, e a principal para nós entendermos o pensamento sobre ele e como começou o ódio com os judeus, etc, etc, que vamos abordar neste vídeo, é o próprio livro escrito por ele quando ele foi preso, o Mein Kampf. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 numa cidade pequenina, Braunau, na Áustria, neste caso na altura era o Império Austro-Húngaro. A primeira curiosidade é o próprio nome Hitler, que não existe. Eu vou-te explicar. O pai do Hitler não sabia quem era o próprio pai. Então, quando a mãe dele, neste caso a avó de Adolf Hitler, tem um novo marido, ele decide adotar um novo sobrenome. E esse sobrenome era Hiedler, com E e D. Só que quando eles foram escrever o seu nome, eles enganaram-se e aquilo deu um grande problema e ficou Adolf Hitler. Então o próprio nome Adolf Hitler não tem nenhuma origem ou alguma linhagem cronológica, não, simplesmente foi um erro de cartório e Adolf Hitler começou-se a chamar Adolf Hitler. Pouco se sabe sobre a adolescência e infância de Hitler. Hitler apagou tudo o que contasse um bocadinho mais sobre a história dele. Mas o que nós sabemos é que Hitler era uma criança normal, como qualquer pessoa foi, como qualquer criança foi. Adolf Hitler queria ser padre quando era criança. Adolf Hitler era uma criança normal, como qualquer outra. Mas o irmão de Adolf Hitler morre com 5 anos e a partir daí Adolf Hitler muda completamente. Aquela criança normal, como qualquer outra, começou a ser rebelde, começou a faltar às aulas, começou a ser um bocadinho mais fora da caixa. Então Adolf Hitler, na escola, teve o primeiro contacto com o ultranacionalismo germânico. Ele teve um professor que falava muito sobre isso. E Adolf Hitler, que não gostava tanto da escola após a morte do seu irmão, ele começou a gostar muito daquela matéria. Após Adolf Hitler já não querer ser padre por causa da morte do seu irmão, ele queria ser um artista, queria ser pintor. Só que aí entramos na relação do pai com Adolf Hitler. A relação entre os dois era bastante complicada. Ambos discutiam muito e Adolf Hitler só conseguia ter uma boa relação com a sua mãe, a Clara. O pai de Hitler queria que ele seguisse os seus caminhos, neste caso trabalhar na fábrica, mas Adolf Hitler nunca gostou disso e ele queria realmente ser um pintor. Adolf Hitler só conseguiu realizar esse sonho quando o pai dele morre e ele vai para Viena. Quando Hitler vai para Viena, o que nós sabemos é que não foi nada fácil. Adolf Hitler trabalhava nas obras enquanto ele fazia os seus trabalhos como artista. E foi aí, no meio das obras, que Adolf Hitler começou a se interessar por política. Então, lá no trabalho das obras, Adolf Hitler começou a se interessar por política, mas principalmente o discurso que os seus companheiros tinham. Vamos aqui à página 49 do seu livro para entendermos mais um bocadinho sobre isso. Para o fim de semana, o seu número era sempre mais elevado. Só mais tarde compreendi a razão disso. Falava-se de política. Eu bebia a minha garrafa de leite e comia o meu naco de pão isolado, num sítio qualquer, estudando prudentemente o ambiente, ou então pensando na minha triste sorte. Ouvia, no entanto, mais coisas do que me era necessário. Parecia mesmo que às vezes me faziam avanços de propósito para me dar ensejo a que eu me tornasse uma posição. Mas o que eu assim aprendia era extremamente revoltante. Ouvia rejeitar tudo, a nação, a invenção das classes capitalistas. Quantas vezes eu não ouvia esta expressão? A pátria, instrumento da burguesia para a exploração da classe operária. A autoridade das leis, meio de oprimir o proletariado. A escola, a instituição destinada a produzir um material humano de escravos e também de guardiões. A religião, meio de enfraquecer o povo para melhor explorar a seguir. A moral, princípio da tola paciência para o uso de carneiros, etc. Nada havia de puro que não fosse arrastado pela lama. Então Adolf Hitler, que já era uma pessoa extremamente estudiosa na parte da arte, também começou a ser uma pessoa extremamente estudiosa na parte da política. Ele foi cada vez estudando mais, entendendo mais, e agora que nós chegamos ao ponto principal que eu acho que muita gente quer saber. O ódio pelos judeus. Primeiramente, pessoal, já quando ele nasceu, a sua infância já se falava muito sobre os judeus. Ele até escreve no seu livro que ele não dava muita importância a isso porque ele não achava que isso realmente fosse importante. Mesmo quando ele vai para a Áustria, falava-se muito sobre os judeus. E o que nós sabemos é que Adolf Hitler passou por muitas dificuldades e ele até chegou a dormir em casa do judeu. Então, este ódio pelos judeus não nasce com Adolf Hitler. Já era muito comum a ver. Só que nós falamos de Adolf Hitler porque ele foi o principal responsável. Mas este ódio já existia.
Então, depois de Adolf Hitler fazer essa junção com o marxismo e a social-democracia com os judeus, e ele próprio ver que talvez os grandes jornais em Viena também eram responsáveis por isso, ele escreve aqui na página 63 porque é que ele começou a odiar tanto os jornais como os judeus. Tinha-se vergonha de ser alemão, quando se lia os hinos adocicados que ele entoava em louvor de uma grande nação civilizada. Esta miserável galamonia levou-me a mais de uma vez a tirar para longe de mim algum desses jornais mundiais. Punha muitas vezes a ler o Volksblatt, que era de um formato muito mais pequeno, mas que abordava muito mais congruitamente semelhantes assuntos. Eu não aprovava o seu antissemitismo agressivo, mas encontrava ali, às vezes, argumentos que me faziam refletir. Então, nós podemos ver que este ódio pelos judeus foi algo gradual. Adolf Hitler não acordou e, olha, eu agora odeio os judeus. Tanto que próprio em Viena, como eu referi, ele próprio dormiu com alguns amigos judeus em Viena, como eu já tinha referido anteriormente. Então, o seu ódio pela classe judaica, por tudo que era judaísmo, foi algo gradual. Mas depois, já quando há a Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler já não tinha tanto interesse em participar no exército, porque ele via que havia muitas raças, muito judaísmo, e ele não sentia que ele pertencia ali, porque Adolf Hitler cada vez mais venerava a Alemanha. Então Adolf Hitler foge do seu alistamento militar e vai para Baviera, Munique, na Alemanha, e ele lá alista-se no exército. Nessa altura de Adolf Hitler sabe-se algumas coisas, primeiro porque o seu papel durante a Primeira Guerra era entregar mensagens de trincheira a trincheira. Neste caso Adolf Hitler saía de uma trincheira com um papel, com uma mensagem, e tinha que ir para outra sem levar um tiro no meio. É algo complicado, mas ele não morreu a levar um tiro. Mas depois, mais no fim da guerra, Adolf Hitler sofre com o gás mostarda e fica temporariamente cego. Adolf Hitler vai para o hospital e lá ele sabe que o Império Alemão perdeu a guerra. Só que não só para Adolf Hitler, mas também para a maior parte das pessoas do Império Alemão, era impossível eles terem perdido a guerra, porque o Império Alemão nem sequer foi invadido por ninguém. Então Adolf Hitler começa a dizer que a culpa era dos judeus, não só ele, como muitas pessoas começaram a dizer isso também. Então se antes Adolf Hitler já tinha ódio, então agora era repúdio máximo por tudo que seja judaísmo. Também, nessa altura, quando ele fica temporariamente cego, existe uma história interessante do médico alemão que ele era o responsável por tratar os feridos da Primeira Guerra, só que ele tratava de uma maneira diferente. Ele dizia, tu és alemão, tu és um homem, e um bocado esquisito, mas dizem que isso mudou um bocadinho a Adolf Hitler. Ele começou a ser mais frio, mais másculo, mais alguma coisa assim parecida. Dizem que foi uma experiência muito significante na vida dele. Então, depois da Primeira Guerra, Adolf Hitler não fazia lá grande coisa. Ele tinha alguns trabalhos ali no exército, mas pouco mais ou nada ele fazia. Mas em 20 de fevereiro de 1920, Drexler criou o Partido dos Trabalhadores Alemães. E ele chama Adolf Hitler para participar no partido. E ele fica completamente maluco com a inteligência de Hitler, mas principalmente a comunicação que Adolf Hitler tinha. A suástica que nós conhecemos, a bandeira nazista, foi criada por Adolf Hitler. E se tu queres saber a verdade por trás da bandeira e o que ela significa e o que ela representa, tens aqui no card e tens na descrição também o porquê que as cores da bandeira, porque a suástica no meio, todas essas questões são abordadas no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Então Adolf Hitler muda completamente a forma do partido atuar e também muda o nome. O Partido dos Trabalhadores Alemães começou a ser chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então Adolf Hitler inspirava-se muito em uma pessoa com o nome de Benito Mussolini. Ele tinha feito uma marcha até Roma e tinha conquistado o poder. Então Hitler pensou, se ele consegue, eu também consigo. Então Hitler tentou imitar Mussolini, ele tentou fazer um golpe de Estado a partir da cervejaria em Munique. Só que as coisas não eram lá muito certo e Adolf Hitler falhou com a sua promessa também, porque ele tinha dito que se ele tivesse falhado a sua questão de tentar o golpe de Estado, ele próprio dava um tiro na cabeça. Mas claro que isso não aconteceu e ele foge para a casa de um amigo e depois ele é preso e lá ele escreve o seu livro no Mein Kampf e depois ele é solto da prisão. Quando ele é solto da prisão ele volta a reorganizar o grupo, o partido, as pessoas, só que ele não podia atuar, porque ele sabia primeiro, ele tinha acabado de vir da prisão, ele não tinha lá muita fama, mas Hitler esperou pelo momento certo para poder atuar. Só que ele não esperava que isso viria dos Estados Unidos em 1929 com a grande crise, porque a Alemanha estava pouco e pouco a recuperar-se. Só que quando há esta crise em 1929, aquilo volta outra vez àquilo que estava antes, que era uma grande crise. Então Adolf Hitler cada vez mais ganha fama, cada vez mais ganha popularidade, e ele cada vez mais diz que vai rejeitar o Tratado de Versalhes
Ele vai voltar a pegar naquele alemão que sente-se humilhado, como ele diz que os próprios jornais faziam isso, e ele vai outra vez amar ser alemão. Claro que também nos seus discursos tinha sempre a questão judaica. Adolf Hitler nunca escondeu o seu ódio pelos judeus. Então Adolf Hitler candidata-se para presidente da Alemanha e ele fica em segundo lugar, que é um grande resultado mesmo assim, sendo que Adolf Hitler há poucos anos atrás estava preso. Mas mesmo com o segundo lugar, Adolf Hitler torna-se chanceler da Alemanha. Isto ocorre porque é um bocado confuso, mas eu vou tentar explicar. Então, o chanceler na altura, ele não tinha apoio do governo, ele não conseguia fazer nada. Então, por pressão popular, Adolf Hitler torna-se chanceler. É só isto. Acho que ficou simples, acho que vocês conseguiram entender. Então, Adolf Hitler torna-se chanceler e, passado um ano, o presidente morre. Quando o presidente morre, Adolf Hitler assume o poder e torna o cargo de chanceler e de presidente em um só, que é o Führer. Este vídeo não tem o objetivo de contar o plano de governo de Hitler, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. É muito mais explicar a história dele. Só que Adolf Hitler o que fez, sim, melhorou muito a Alemanha. Adolf Hitler diminuiu, por exemplo, o desemprego. E cada vez mais a Alemanha tornava-se uma potência militar, porque esse sempre foi o objetivo de Adolf Hitler. Adolf Hitler queria o poder para preparar a Alemanha para outra vez outra guerra, para vingar a derrota do Império Alemão. Então, em 1989, a Alemanha nazista e a União Soviética invadem a Polónia e dão início à Segunda Guerra Mundial. Toda a gente sabe que no início da Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler teve muito sucesso. E ele teve porque ele aplicava uma tática que era o Blitzkrieg. E o que era? Adolf Hitler atacava tão rapidamente as tropas inimigas que eles não tinham tempo para se conseguirem defender. Só que este vídeo não é para explicar o sucesso de Adolf Hitler, mas sim agora as horas finais, porque Adolf Hitler vai para um bunker quando ele começa a perder território, quando ele começa a perder a guerra. O que se sabe sobre os tempos finais de Adolf Hitler é que ele estava completamente maluco. Adolf Hitler tremia, Adolf Hitler injetava muitas drogas, ele também tinha sofrido várias tentativas de assassinato. Ele estava completamente maluco. Adolf Hitler não comia um prato de comida. Ele primeiro dizia aos oficiais para comerem, para ver se não tinha veneno, e só depois ele comia, por exemplo. Então Adolf Hitler ficou maluco, ficou mal fisicamente, e o autor conta uma história que Adolf Hitler ficou viciado em chocolate. E uma vez ele tentou subir escadas. Ele estava tão mal fisicamente que ele nem conseguia subir umas meras escadas. Então nós podemos ver que Adolf Hitler estava completamente lunático dentro do bunker e só houve pouquíssimas pessoas que ficaram com Adolf Hitler até ao final. Uma delas é Eva Braun, a mulher de Adolf Hitler. Eles dois nunca tiveram filhos nem nada do tipo, porque Adolf Hitler era uma pessoa que não gostava muito de contacto físico, era uma pessoa realmente muito fria. Mas Adolf Hitler dizia que gostava muito dela porque ela trazia calma para a vida dele. Eva Braun foi para o bunker e ficou com Hitler até o último momento. Lá dentro, eles casaram-se e lá dentro ambos se mataram. Adolf Hitler também era fanático por cães. É engraçado, a pessoa que matava judeus e matou milhões e milhões tinha pena se alguém maltratasse os seus cães ou qualquer tipo de animal. Então, as últimas horas de Adolf Hitler foi traições, muitas questões que eu poderia abordar em outros vídeos, mas principalmente as pessoas que eu pensava que eram mais próximas dele traíram. E se tu queres saber quem eram as pessoas mais próximas de Adolf Hitler e o único sem ser Eva Braun que ficou com ele até o fim, o link está na descrição, também tem um vídeo sobre isso no canal. Então, em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler e Eva Braun cometem suicídio. E o resto é história, pessoal. Mesmo com a morte de Adolf Hitler, a Alemanha nazista só se rende em 7 de maio. E porquê? Porque os generais nazistas, Bormann e Keitel, eles escondem a morte de Adolf Hitler para lutar até o fim, para nunca desistir, mas já não valia a pena. E Keitel, em 7 de maio de 1945, assina o Tratado de Redenção da Alemanha nazista. Então este foi o vídeo, pessoal, uma história fascinante. Havia muitas mais coisas para aprovar, mas este vídeo já está muito longo, isto aqui já parece um grande documentário e eu não estou habituado a este estilo de vídeo. Se vocês gostaram, deixem nos comentários, pontos a melhorar, pontos a piorar. Obrigado por tudo e até uma próxima.